bom dia, muito boa noite, muito boa tarde a todos. Meu nome é João Vitor Oliveira Sé e estou no terceiro ano da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Estou aqui perante esta banca, no 28º EVINCE, para tratar e expor aqui os temas que circundaram toda a minha pesquisa de iniciação científica nos anos de 2020 e 2021. E, portanto, antes de mais nada, é necessário destacar que cumprirei com os 7 requisitos elementares trazidos pelo edital, para que assim possa melhor alocar os mecanismos importantes de minha pesquisa com o tempo disponível para melhor expor esses pontos aqui a esta banca. Senhores, antes de mais nada, portanto, é necessário destacar qual foi o título atribuído à minha pesquisa em relatório final. Informo que foi o histórico legislativo e as influências e repercussões jurídicas do endowment no ensino público. Ou seja, foi a partir deste mote jurídico inicial que desenvolvi toda a minha pesquisa e foi a partir deste mote que consegui melhor delimitar qual era o objeto específico ao qual eu me dediquei a pesquisar. E esse tema tirei justamente aqui contextualizando da onde surgiu esse próprio tema, foi a partir do tema guarda-chuva trazido pela minha professora, doutora orientadora Luciana Pedroso Xavier, que expõe acerca das organizações gestoras de fundos patrimoniais, as semelhanças e diferenças com os patrimônios, com o patrimônio de afetação e os trusts. Ou seja, foi a partir desse tema guarda-chuva atribuído pela minha professora orientadora Luciana Pedroso Xavier, com o tema escolhido para a minha pesquisa, que foi possível delimitar qual seria a situação do endowment no Brasil e sua possível repercussão no ensino público brasileiro. Portanto, adentrando propriamente aos objetivos de minha pesquisa, é necessário destacar, antes de mais nada, que esses objetivos necessários foram apenas suportados a partir de uma pesquisa preliminar. E a fim apenas de esclarecer, destaco que era necessário entender qual era a origem do endowment e qual era a definição jurídica do endowment no direito brasileiro. E era necessário buscar a origem justamente porque não havia, pelo menos, uma situação clara na doutrina brasileira apontando qual seria a origem do endowment em toda a história da humanidade, ou seja, qual seria essa origem de modo a suportar os problemas enfrentados, os problemas sociais e econômicos enfrentados, e de modo a melhor alocar os mecanismos, de melhor alocar os recursos financeiros a fim específico. Ou seja, foi a partir dessa busca da origem do endowment que foi possível entender qual era a sua definição. E a partir da busca da origem foi possível entender que a definição do endowment é justamente um fundo patrimonial destinado a um fim social exclusivo. Ou seja, a partir da busca da origem e a partir de uma definição precisa, é que foi possível entender qual era a estrutura do endowment para o ensino público brasileiro. E quanto à relação ao meu terceiro objetivo, claro, é necessário destacar que era primordial apontar qual seria a diferença entre um fundo patrimonial ordinário, este sim recepcionado pelo direito pátrio brasileiro há bastante tempo, e um fundo do tipo endowment, recepcionado apenas em 2019 pela Lei 13.800. Ou seja, foi necessário destacar quais eram as diferenças fundamentais entre um fundo do tipo endowment e um fundo patrimonial ordinário, um fundo privado patrimonial ordinário. E foi a partir dessas definições, a partir da diferença entre um fundo patrimonial ordinário e um fundo do tipo endowment, que foi possível fazer uma análise caso a caso dos endowments existentes no Brasil, e a partir disso fazer também um método comparativo, e a partir disso fazer uma comparação a partir do método comparativo com relação aos endowments no estrangeiro derivados principalmente em suas estruturas jurídicas do common law e notoriamente do direito norte-americano. E foi a partir dessa análise que foi possível entender e racionalizar criticamente qual foi o processo legislativo que culminou justamente na Lei dos Endowments, a Lei 13.800 de 2019, entender qual foi essa recepção jurídica e quais foram essas repercussões no ensino público brasileiro, dando, portanto, maior segurança à existência dos endowments no ensino público. A partir da delimitação desses objetivos e a partir da metodologia em específico dedutiva para entender qual era a situação do endowment, a partir de preclusões lógicas e a partir do segmento das conclusões lógicas e a partir de uma leitura
da doutrina estrangeira, principalmente, mas ainda assim não descartando análise de caso a caso, e a doutrina nacional, que foi possível entender e atingir esses objetivos, combinando tanto o método dedutivo com o método comparativo. E adentrando justamente aos resultados de minhas pesquisas, fato é que foi possível entender que o endowment hoje é recepcionado pelo direito brasileiro. E ainda que não haja robustez suficiente para identificar a existência de vários endowments em todo o território nacional, é possível destacar que há sim endowments em desenvolvimento e que podem sim, em algum momento, ter certa relevância no direito brasileiro. Sendo assim possível concluir que os endowments podem sim ser um mecanismo importante para auxiliar a pesquisa no ensino público no Brasil. E é claro, fazendo a ressalva que eles não são o único fim a ser atingido, ou seja, eles são apenas um instrumento para que seja possível atingir a pesquisa, mas não são o único instrumento, ou seja, deve continuar havendo um financiamento público.